Bom, pessoal, então hoje a gente vai ver ali a nossa segunda aula sobre o simulador de fluxo de potência PowerWord, tá? Nessa segunda aula, na verdade, eu vou focar ali na parte de cálculo de curto-circuito com o simulador, tá? Na primeira aula foi a parte de construção do diagrama, né? Construção das linhas, barras, e simulação de fluxo de potência simples. Então nessa aula eu não vou estar focando muito em como construir o sistema, né? Eu já estou com ele pronto aqui. É o mesmo sistema que eu utilizei no exercício de proteção do relé direcional, né? Tá aproveitando o mesmo sistema aqui. E nessa aula a gente vai ver então como que a gente procede aqui para fazer as análises e cálculos de curto-circuito em cima de um sistema elétrico. Então a primeira coisa que a gente tem que ver sempre quando a gente começa uma simulação aqui é ajustar a base de potência que a gente deseja, né? Então para isso eu venho aqui em Options, tá? Venho aqui em Simulator Options. Aqui nessa aba aqui eu venho em General aqui, e aqui eu posso mudar a base de potência que eu quiser aqui do meu sistema, tá? No caso eu vou deixar sem MVA, tá? Eu vou deixar desse jeito aqui, e aqui nessa aba aqui, ó, deixar sempre aqui em Metric, tá? Que é o sistema de medidas aqui do sistema internacional, para quando vocês estiverem construindo o sistema aqui, né, o comprimento das linhas aqui ser dado em quilômetros, né, e não em milhas, né, que seria aqui no sistema inglês. Então deixa aqui sempre em Metric, e aqui no In General escolhe ali a base de potência ali que tu quiser. Agora para a gente começar, né, depois que tiver o sistema montado aqui, a gente vai aqui em Rule Mode aqui, né, fica né, nessa opção aqui, vai aqui em Tools, e aqui é para simular, fazer análises de curto-circuito, né, então eu vou clicar aqui, tá? Se eu vier aqui nessa aba aqui, ó, Bus Records aqui, ele vai me apresentar todas as barras do sistema, tá? O nível de tensão. Então, como a gente não tem transformador aqui, todas as barras são nesse nível de tensão, 69 kV. Aqui nesse lado aqui eu posso escolher o tipo de curto-circuito que eu quero simular, né? Se é bifásico, monofásico simples, trifásico e aqui bifásico terra, né? Então, vou deixar, por exemplo, trifásico aqui, vou simular curtos trifásicos. Aqui eu vou simular curto-circuito em barras, tá? Mas poderia ser também em linhas, né? Aí se eu quisesse simular um curto-circuito no meio de uma linha, eu seleciono a linha que eu quero aqui. Ó, seleciono aqui a conexão, ó, aqui tem todas as conexões, a linha, por exemplo, a barra C é conectada com a D e com a B. Então se eu quiser na linha entre a barra C e D, eu deixo selecionado assim. Se eu quiser entre a C e a B assim, a A só tem conexão com a B, então é só essa possibilidade aqui que a gente tem. E aqui eu coloco a quantos por cento ali da linha que eu quero, né? Se eu quero a 10% no início da linha, 50% na metade da linha, 80% no final, assim por diante, né? Tem algumas opções interessantes aqui, tá? Que é, por exemplo, o estilo aqui de resolução do problema de curto-circuito, né? Se ele é com um carregamento pré-falta, tá? A gente vem aqui em Solved Power Flow. O carregamento pré-falta, ele basicamente ele considera aqui que logo antes do curto-circuito a gente tinha a corrente elétrica normal aqui da carga, né? Que é a situação mais realista, né? Porque antes de um curto-circuito, normalmente o sistema está alimentando normalmente as cargas. Então aqui eu tenho todas as cargas das barras posicionadas, e essa opção aqui, ela me permite então que eu considere o carregamento pré-falta, né? Ou seja, para eu ter um resultado mais realista. E esse clássico aqui, ele considera sem carregamento pré-falta. Tá? A diferença que vocês vão ter nos resultados ali, se utilizarem essa ou essa opção, é bem pouca, tá? É pouquíssima, porque a corrente elétrica normal de carga ela é muito menor em ordem de grandeza do que a corrente elétrica de curto-circuito. Porque em estudos de curto-circuito ali, o que te interessa basicamente é saber a ordem de grandeza, a magnitude da corrente, né? Agora se ela está algumas dezenas de amperes ali, um pouco acima, um pouco abaixo, ali do valor que seria o certo, né? Se eu usar essa opção aqui, que é o Solved Power Flow, né? Isso não interessa tanto para a proteção, né? Então eu vou utilizar esse valor aqui, que é o sem carregamento pré-falta, mesmo porque depois eu vou querer comparar com outro simulador, que é o Anafaz, tá? Eu vou comparar os resultados aqui obtidos nesse simulador. Também coloquei o mesmo sistema simulado do Anafaz e a gente vai comparar, né? Só que o Anafaz ele só faz ali sem carregamento pré-falta, então eu vou deixar nessa opção aqui. Tá? Aqui se a gente quiser ver, ó, tem essa opção interessante que ele mostra as matrizes de sequência positiva, negativa e zero do sistema. Tá?
Então eu posso botar aqui, por exemplo, em positivo aqui e mandar ele calcular, né? Aqui em Calculate, aí ele vai me dar aqui a matriz. Como é um sistema de 5 barras, a gente tem uma matriz 5 por 5, né? E as colunas aqui, os espaços que não tem nenhum número é porque é um elemento da matriz onde não tem conexão entre duas barras, né? Então, por exemplo, aqui entre a barra 4, esse espaço em branco aqui, né, ele tá na barra 4 e está na primeira linha. Como não existe nenhuma linha de transmissão que liga a barra 4 com a barra 1, então esse espaço aqui ele está em branco, né? E a mesma coisa vale para os outros aqui que estão em branco. Então, para ele calcular isso daqui é preciso que primeiro a gente tenha informado ali os dados de sequência positiva, negativa e zero de todos os elementos, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui em Edit Mode, tá? Der um duplo clique aqui numa linha, aqui eu coloco a impedância de sequência positiva da linha, tá? Se eu tiver o comprimento da linha e a impedância por quilômetro, eu venho nessa opção aqui, calculate para calcular impedâncias, né, a partir da distância. Clico ali, coloco aqui a quantidade da resistência, né, ohms por quilômetro, reatância por quilômetro, impedância shunt também por quilômetro. E aqui eu coloco o comprimento da linha, né, em quilômetros. E aqui ele vai me dar já automaticamente o Rx e o B em PU. Nesse caso eu estou utilizando uma linha com impedância série, só estou desprezando a impedância shunt da linha, então é só um R mais um X aqui. Aqui a base de potência que a gente ajustou no começo, a base de tensão ali, que é o próprio nível de tensão da barra, né? E aqui a impedância base que o simulador calcula automaticamente a partir desses dois caras aqui, né? Aí ele vai te dar automaticamente também esse valor aqui, tá? Se caso tu tenha esse e esse daqui, ele vai te dar esse daqui automaticamente. Ou se não, se tu já tem a impedância e a reatância da linha direta, né? Não tem o comprimento dela, tu vem aqui e simplesmente coloca aqui o valor, tá? Isso aqui novamente em PU, tá? Então não esquecer disso daí, deixar em PU. Aí agora para estudo de curto-circuito eu venho aqui, ó, em fault, aqui, ó, informações para cálculo de falta, né? Curto-circuito. Aqui ele vai me dar, por exemplo, a impedância, ele vai me dar os três campos para eu preencher a impedância de sequência zero, né? Como a minha linha é uma linha simples, só R mais JX, né, impedância série, eu preenchi só esses dois campos aqui. Estou considerando aqui nesse estudo aqui que a impedância de sequência zero é igual à de sequência positiva, tá? Mas geralmente, quase sempre ali, a impedância de sequência zero ela vai ser maior, né? Um pouco maior. Porque a impedância de sequência zero ela agrega ali todos os possíveis caminhos de retorno ali da corrente elétrica pelo terra, né? Ou pelo neutro. Então, vocês coloquem aqui o valor ali, né, que o problema estiver dando para vocês, né? Também em PU novamente. E aqui, para simplificar o nosso caso, aqui eu estou colocando exatamente aqui igual, né? Estou considerando igual a de sequência positiva, né? A de sequência negativa, para linhas de transmissão e transformadores, o simulador já considera automaticamente igual aos de sequência positiva, né? No caso aqui, então, de sequência positiva, negativa e zero vão ser iguais, porque eu estou considerando aqui o de sequência zero também igual, né? Aqui, aqui a sequência zero ali dos elementos shunts, né, da linha de transmissão também, pode se colocar aqui. Então, tendo os dados de sequência positiva, negativa e zero, a gente pode já começar o nosso estudo aqui. Por exemplo, o gerador também, ó, vou dar um duplo clique aqui. E aqui, parâmetros de falta, ele me dá o R e o X para a sequência positiva, negativa e zero, né? Então, para a sequência... para a resistência aqui eu estou considerando zero, tá? Porque geralmente os geradores síncronos ali, ele tem a reatância muito maior do que a resistência, então a resistência é desprezível, tá? Mas se vocês tiverem dados ali de um problema real, podem preencher aqui com a resistência, aqui com a reatância também, novamente em PU. Aqui se eu quiser deixar o neutro aterrado, tá? Então eu vou deixar neutro aterrado aqui. O neutro pode ser solidamente aterrado, que é com a impedância zero, como está aqui, ou ele pode ser com aterrado através de uma impedância. Isso, se tiver uma impedância, vocês coloquem esse valor aqui. Tá, mas eu vou considerar que o neutro está solidamente aterrado, vou deixar assim. Tá, isso aqui veio o resultado do problema de fluxo de potência, tá? Então esses valores aqui, eu não coloquei eles aqui, eles vieram automaticamente, né? Depois que eu fiz a análise de fluxo de potência. Então antes de começar o curto-circuito, vocês podem vir aqui, né? Rodar o fluxo de potência normal, para saber as condições iniciais aqui do problema, né? Saber a direção dos fluxos de potência. Aí depois pode encerrar aqui o estudo e depois a gente vem
e faz ali a análise de curto-circuito, né, nesse menu aqui. Então, como eu tinha mostrado para vocês aqui, tá? Aqui a matriz de sequência positiva, negativa e zero, tá? Eu posso vir aqui dar um calculate aqui. Vamos fazer só vou calcular aqui o primeiro exemplo para vocês verem de onde que vem isso daqui, tá? Então, por exemplo, aqui, esse elemento aqui é o elemento 1, do sistema elétrico ali, né? Então é tudo que está conectado com a barra 1, ou com a barra A, no caso ali, né? Que o nome é barra A. Então é 3,16 menos J 122,16, tá? Como é que eu chego nesse valor ali? Se eu vier aqui, ó, der um duplo clique na linha, esse aqui é o valor da impedância entre a linha A e B. Se eu fizer 1 dividido pela impedância, eu tenho a admitância. Então, se eu fizer 1 dividido por esse número complexo aqui, que é R mais JX, tá? Mais 1 dividido por esse número complexo aqui, né, aqui é R mais, na sequência positiva, né, R mais JX, né, fizer 1 sobre isso daqui, somar com aquele outro 1 sobre a impedância dessa linha aqui, vai me dar o elemento 1 da matriz que a gente viu, tá? Então agora eu vou simular, por exemplo, o caso de curto-circuito aqui na barra E, tá? Eu vou selecionar a barra E aqui, tá? Novamente aqui eu vou deixar em bus fault aqui. Posso colocar uma impedância ali em série com um ponto de curto-circuito ali, mas no caso eu vou deixar zero aqui, R mais X aqui zero, se eu quisesse colocar, né? Poderia. Aqui eu posso escolher em PU ou amperes aqui para ter o resultado. E aqui eu simplesmente dou um calculate aqui. Então, aqui deu o resultado da corrente, tá? Como é um curto-circuito trifásico, balanceado aqui, eu tenho a mesma corrente nas três fases, então 9.672 amperes, tá? É a corrente elétrica ali na barra E. E se eu quiser ver as correntes elétricas de contribuição, eu posso vir aqui nessa aba aqui, ó, em lines, né? Então, desses 9.672, eu tenho 1.381 vindo de um lado, 8.290 vindo do outro, tá? Aqui por exemplo, esse 8.290 ele é no trecho onde tem a barra E e a B, né? Naquela linha onde conecta a barra E e a B, por exemplo. 1.381 é aqui na barra DE, né? Na linha que interliga as barras DE e assim por diante, tá? Então vocês podem conferir com calma aqui isso daqui. Tá? Eu vou abrir agora a simulação que eu fiz aqui no Anafaz. Depois eu vou estar fazendo uma aula só sobre a simulação aqui no Anafaz, né? Como é que a gente faz para montar o sistema e fazer a simulação aqui. Mas aqui eu tenho o curto-circuito simulado na barra E, tá? Já está pronto aqui. 8.300 vindo de cá, 1.381 daqui, totalizando os 9.681 amperes, né? Como a gente pode ver aqui, ó, deu uma pequena diferença aqui de 9.672, lá deu 9.681, tá? Tem exatamente as mesmas impedâncias ali colocadas nos dois problemas, né? Só que de repente ali algum arredondamento, alguma coisa que o programa fez ali, né? Ou alguma coisa que eu não percebi ali, de repente que eu posso ter colocado diferente, deu uma pequena diferença ali. Mas como eu falei, para estudo de curto-circuito, tu ter alguns poucos amperes ali de diferença não faz diferença nenhuma para proteção, né? Porque o que importa é a ordem de grandeza. Então 9.600 e alguma coisa aqui. Aqui eu tenho também 9.600 e alguma coisa, bem próximo, né? Aqui 681 e lá 672. Então se eu quiser simular aqui, eu posso simular em qualquer barra, seleciono a barra, simplesmente dou um calculate aqui, ó. Por exemplo, na barra C o curto já foi para 8.639, né? Aqui as contribuições das linhas. Então vamos ver agora se a gente colocasse, por exemplo, lá o carregamento pré-falta, né? Aqui eu tenho 9.672, tá? Sem carregamento pré-falta. Se eu vier aqui, colocar em Solved Power Flow, né? Para utilizar o carregamento pré-falta. Depois vier aqui calcular de novo. Olha aqui a diferença, ó, deu 9.000, agora 9.638, tá? Então realmente deu muito pouca diferença ali, eu considerar ou não o carregamento pré-falta, né? É por isso que em vários casos ali ele pode ser perfeitamente desconsiderado, né? Porque não causa tanta diferença na magnitude da corrente elétrica. Outra coisa que a gente pode notar aqui também são os níveis de tensão. Ó, se eu vier aqui, depois de calcular o curto-circuito, vier aqui em Bus Records aqui, ele mostra o nível de tensão aqui em cada uma das barras, tá? Então, por exemplo, se a gente olhar a barra A, ela tem 0,88 PU, né? Depois do curto-circuito. E se a gente olhar aqui, no outro simulador eu tenho a mesma tensão, 0,885. A barra B, 0,369 PU de tensão. Barra B, 0,3689 PU de tensão. Então, mesmo resultado, né?
e aqui o ângulo de fase ali, né, para cada uma das fases. Então também tem a possibilidade ali de olhar o nível de tensão que as barras ficaram, né, após o curto-circuito. Aqui tem a corrente elétrica vindo de todos os geradores, como só tem um gerador nesse sistema, tá? É essa corrente elétrica aqui, ó, que é a mesma da corrente de falta, ou seja, o mesmo gerador está suprindo ali, o único gerador, aliás, está suprindo toda a corrente de falta no sistema, né? Porque só tem ele de gerador. Bom, pessoal, então nessa aula era isso, tá? Espero que tenham gostado aí. Né? Eu pretendo ainda futuramente ali fazer mais alguns vídeos ali sobre o simulador PowerWatt, né? Mostrar outros casos de fluxo de potência ainda, né? Alguns recursos mais interessantes ali do programa. Futuramente também eu vou estar fazendo um vídeo sobre o simulador Anafaz, né? Como é que a gente modela o sistema e faz as simulações em cima dele também. Nessa aula era isso, tá? Não esquece ali de deixar o joinha no vídeo ali, comentar, ou compartilhar o vídeo. Se não for inscrito ainda, se inscreve no canal, porque ainda vai ter bastante vídeo sobre esse assunto. Agradeço aqui a quem assistiu até o final, tá? Até a próxima, então. Obrigado, valeu!